no livro de Apocalipse, capítulo 17, como nós estamos fazendo, desenvolvendo esse livro. E domingo passado nós iniciamos essa segunda parte, e paramos no verso 8. Eu gostaria de fazer essa leitura do verso 8 em diante. Diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que o Senhor esteja agindo, Senhor Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações, para entendermos a tua palavra como realmente, Senhor Deus, ela deve ser, ó Pai, apreciada e entendida. Fala ao nosso coração, Senhor, e traz, ó Senhor Deus, lições preciosas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós começamos essa segunda parte. Nós falamos naquela primeira parte do capítulo 17, do verso 1 ao verso 3, e demos ênfase, como nós bem assim indicamos, ao que seriam essas abominações, a essa meretriz, e nós vimos que Babilônia são os moradores desse mundo. Babilônia é o mundo, e são os homens que não amam ao Senhor, mas se dobram à sua própria necessidade. Dá para você mexer aqui, por favor? Seguem o pensamento da carne e estão debaixo do poder de Satanás. São aqueles que se opõem à igreja. São aqueles que não amam ao Senhor. E nós falamos também que esse é um texto bastante descritivo. E que essa descrição é importante porque o Senhor está, através do livro de Apocalipse, não só mostrando as coisas que vão acontecer, mas o livro de Apocalipse é um consolo ao coração do crente. Principalmente daquela igreja que estava passando por aquele sofrimento. Eles estavam sendo consolados na certeza de que o Senhor iria restaurar e redimir todas as coisas. E na última semana nós paramos no verso 8 e vimos a partir desse verso que aqueles que são do Senhor, os crentes, eles jamais serão enganados. Eles podem até passar por um tempo, como muitos de nós passamos, com as suas mentes turvadas pela verdade, desconhecendo a verdade do Evangelho, apesar de estarem muitas vezes na igreja, apesar de estarem no meio cristão, mas no momento certo, o Senhor vai despertar
a mente e o coração dessas pessoas e não vai deixar essas pessoas no erro e no engano. Porque quem fica no erro e no engano são aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Eu até incentivei a igreja para que esteja orando pelos seus parentes, para que esteja orando pelos seus irmãos, pelos seus cônjuges, que muitas vezes não entendem as nossas posturas, a nossa perspectiva da palavra de Deus, porque estão cegos, porque estão turvados, porque não conseguem ver, muitas vezes por causa de um falso evangelho, ou seja, pela operação do erro que agora atua nesse mundo, mas que, se forem eleitos, eles jamais ficarão nesse estado. Isso é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Eles não serão enganados. Jamais. E nós falamos também que essa segunda parte, ela está, aparentemente, parece que o texto está falando sobre Babilônia, mas a ênfase não é em Babilônia. A ênfase é na besta. E vimos que a mulher está sentada sobre a besta, como se estivesse montada. E a ideia que temos nessa figura é que ela está no controle, mas a ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica é aquela que mostra essas palavras, como no verso 7, no finalzinho, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Ou seja, é a besta que conduz esse mundo. É Satanás que está conduzindo os homens ímpios e maus. E a partir do verso 9, nós vamos ter essa descrição dessa besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E diz o verso 9 assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, que nós percebemos aqui, é uma semelhança com o capítulo 13, verso 18. Capítulo 13, verso 18, que ele diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem, ora, o número é 6, 6 e 6. E nós vimos que isso significa a total imperfeição. A imperfeição. Satanás sempre tenta se aproximar, se igualar a Deus, mas ele sempre é frustrado nos seus propósitos. E é isso que esse número representa: fracasso, fracasso, fracasso. E a linguagem que nós temos ali é a mesma usada aqui. Quem tem sabedoria, entenda. A mulher está sentada sobre a besta, e essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E nós vamos perceber, e é interessante porque todo tempo a imagem é essa figura da besta, da mulher. Nós percebemos que é o mundo, que são as pessoas que estão no mundo, e são aquelas que estão em oposição a Deus, que na antiguidade, ou melhor, nos tempos bíblicos, Babilônia representava isso, a oposição a Deus, a oposição ao povo de Deus, ao culto, à adoração, à abominação, todas essas coisas Babilônia representava, porque era um povo pagão, era um povo que não temia ao Senhor. E nós vemos aí a mulher assentada sobre essas 7 cabeças, e o texto diz que são 7 colunas, ou 7 colinas, ou 7 montanhas. É interessante porque todo tempo o livro de Apocalipse trabalha com essa imagem alegórica. Se nós formos olhar o Velho Testamento, os montes no Velho Testamento são símbolos de poder político. São símbolos de poder político, como nós vemos em algumas passagens, como por exemplo, Isaías capítulo 2, verso 2. Então a imagem é que a mulher está sentada sobre a besta, ou seja, os poderes políticos, a força política, a autoridade, está conduzindo esse mundo, que está sendo dominada, que é dominada pelo diabo. Diz assim: os últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido sobre o cimo dos montes, e se elevará sobre todos os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. A linguagem aí é a linguagem de poder, de autoridade. Nós vemos também em Jeremias, capítulo 51, 25,
referindo-se à Babilônia, Jeremias capítulo 51, 25, ele usa também essa imagem de monte, significando poder e autoridade. Jeremias capítulo 51, verso 25. Eis que sou contra ti, ó monte que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Lá no verso 54, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que ele está falando de Babilônia, e nos versos anteriores também. O simbolismo das 7 colinas, ou seja, dessas 7 cabeças, aponta para os poderes mundiais que têm o seu lugar na história. A mulher adúltera, ou seja, os habitantes desse mundo, eles estão sendo dirigidos e conduzidos pela besta que tem nas suas 7 cabeças os poderes deste mundo. Nós estávamos vindo no carro, a vinda para a igreja é extremamente didática. E o seu Emílio estava falando comigo sobre Putin, sobre a atitude e o comportamento dele. E quando ele falou isso, eu me lembrei dessas coisas que estão escritas aqui. As 7 cabeças são 7 montes, ou seja, são os poderes políticos deste mundo. A mulher está sentada, ou seja, os habitantes deste mundo estão sendo dirigidos e conduzidos pela besta, que tem nas suas 7 cabeças os poderes deste mundo. É lógico que nós sabemos que quem controla esse mundo é o Senhor. Mas Satanás, ele tem debaixo do seu poder todos aqueles que não foram escritos no livro da vida. O pensamento desse mundo é diabólico. O pensamento desse mundo é mau. Não é isso que nós percebemos ali em Mateus capítulo 4? Quando Satanás diz, olha, levou o Senhor Jesus ao pináculo do templo, tá vendo? Essa aqui é o reino, aí estão as riquezas, os reinos de todo mundo. Isso é meu. Se você se prostrar e adorar, eu darei isso a você. O pensamento do mundo e os homens desse mundo estão debaixo do poder do maligno como juízo de Deus sobre o homem. Foi Deus que lançou os homens nesse estado por causa dos seus pecados. Os homens estão nesse estado. Estão debaixo do poder de Satanás. Porque decidiram, pela sua livre escolha, desobedecer a Deus e obedecer às sugestões do diabo. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, os impérios e as autoridades ao longo das eras. É isso que nós estamos vendo aqui, é isso que essa imagem representa. E isso sempre aconteceu, esses impérios e essas autoridades tentando subverter a igreja, mas o que acontece? Sempre fracassando. O mundo está sempre se levantando contra a igreja, mas sempre fracassando. Essas 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São 7 reis da terra. São os impérios e as autoridades que estão debaixo do poder do diabo. E aí ele, no verso 10, ele continua. Dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar um pouco. João aqui ele não está pensando em reis especificamente, mas em impérios. Em reinos que chegaram até um determinado ponto e deixaram de existir. Se nós abrirmos lá Daniel capítulo 7, abram aí Daniel capítulo 7, nos versos 17 e 23, nós vamos perceber que essa é a mesma linguagem que Daniel usa. Mesmo porque o
que nós estamos vendo aqui no capítulo 7 de Daniel. É o que nós estamos vendo também em Apocalipse. E nos versos 17 e 23 nós vamos ver que esses reis representavam reinos. Verso 17, estes grandes animais são quatro reis que se levantam da terra. Verso 23, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devotará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Na concepção de Kistemaker, que é um comentarista do Novo Testamento, e também um autor muito famoso que comenta o Apocalipse, que é George Ledick e o William Hendricks, na visão desses três comentaristas, João está se referindo a 7 reinos, ou seja, a 7 impérios que existiram ao longo da história e que representavam isso que nós estamos vendo aqui. 5 impérios já apareceram e são sucessivos. E eles dizem que o primeiro é a Babilônia Antiga, lá de Gênesis capítulo 10, de Nimrod, que se levanta contra Deus. E nós conhecemos a história de Nimrod, que ele quer fazer uma torre, em rebeldia ao Senhor, porque o Senhor disse que eles deveriam se espalhar, e ele, não, nós vamos ficar aqui e vamos ser maior do que Deus. Vamos fazer uma torre. E com essa torre nós vamos alcançar os céus. E ali se tornou um centro de adoração, um centro pagão de resistência e rebeldia ao Senhor. Depois daquela Babilônia antiga, nós temos a Síria, o Império Neobabilônico, o Medo-Persa, o Grego Macedônico e Roma, que é o número 6, que é o último, vamos dizer assim, dessa contagem. E o 7º reino, na concepção desses autores, seria o governo do anticristo. E esse governo viria antes do fim. O 7º reino seria o governo do anticristo. E era uma designação, não de um reino específico, mas uma designação coletiva para todos os governos anticristãos. Entre a queda de Roma e o império final do anticristo, até a segunda vinda do Senhor. Esse seria o 7º reino. Mas ele diz que esse reino viria e tem de durar pouco. E a ideia aqui, é interessante essa expressão que é usada aqui. Dos quais 5 caíram 5, um existe e outro não chegou. No tempo de João, o Império Romano ainda existia. E quando chegar, tem de durar pouco. Essa expressão significa tem de durar pouco. É necessário que dure pouco. E é engraçado porque essa palavra no original, ela tem o sentido de uma necessidade com referência a algo que é requerido para atingir um fim. Então, é Deus falando, é necessário que isso aconteça e que dure um determinado tempo. É Deus que está falando na sua palavra, ou seja, Deus está no controle. Se nós percebermos a linguagem de todo o livro do Apocalipse, nós vamos perceber isso. Deus no controle de todas as coisas. Deus dando autoridade à besta. Dando autoridade à besta e a Satanás para cumprir os seus propósitos e juízos e destruição sobre a terra e sobre os homens ímpios. Deus está controlando todas as coisas. E dessa forma, sendo também esses personagens instrumento para purificar a igreja de Cristo e prová-la. O livro de Apocalipse demonstra que Deus está governando todas as coisas. Quer ver isso? Apocalipse capítulo 16, verso 12. Apocalipse capítulo 16, verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol.
Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são espíritos enganadores, espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. É Deus quem está lançando esse selo, é Deus quem está determinando que essas coisas acontecessem. Nós estamos olhando Satanás, o poder das trevas avançando, mas por trás de tudo isso é um anjo abrindo os selos finais para a consecução, para o desenrolar final do juízo de Deus. Olha o verso 1 do capítulo 16. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos. E essa grande voz veio do santuário. E quem estava no santuário? Era Deus que estava no santuário. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Eu vou falar mais adiante sobre esse verso. Mais adiante, vou fazer uma relação com a Guerra Fria. Por quê? Porque aqui o Senhor Deus, através desse selo, desse flagelo, Ele está incitando Satanás e seus comparsas para se levantarem contra o Senhor, com um único propósito: destruí-los completamente. Mas não é só aí que a gente vê o controle de Deus sobre essas coisas. No capítulo 13, verso 7, eu peguei alguns textos, mas nós vemos isso em todo o livro de Apocalipse. Capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Quem é que deu essa autoridade? Nós vimos pela leitura do texto. É Deus quem deu essa autoridade. É Deus que deu essa autoridade para a besta vencer aqueles que são seus. Os seus filhos. Ele deu autoridade. Ele permitiu. A vontade de Deus é que Satanás se levantasse contra os santos e imprimisse uma guerra contra eles. E que os homens que não estavam escritos no livro do Senhor, da vida, adorassem a besta e o anticristo. É Deus. Deus está no controle. Lembra o texto que nós vimos na semana passada? De 2 Timóteo, ou melhor, de 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Abram aí. 2 Tessalonicenses. Versos 2 Tessalonicenses capítulo 2, desculpa. Versos 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E quem é que detém o ministério da iniquidade? É o Espírito Santo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Essa é uma situação de juízo. É Deus julgando os homens. É Deus julgando o pecado desse mundo. É Deus provando a sua igreja, fazendo com que eles sejam iguais ao seu filho primogênito que sofreu nesse mundo por causa do pecado. Que sofreu nesse mundo por causa da santidade de Deus. É Deus quem está no controle. Lembram? Quando João começa a chorar e vê todos aqueles selos, aquele livro enrolado, a gente pode dizer assim, todo fechado, e ele chora e fica desesperado, porque não olha para o céu e não vê ninguém capaz de abrir o livro e desatar isso aqui.
Porque com aquele livro fechado, essas coisas não aconteceriam. E a redenção em Cristo não iria acontecer. Mas o que ele diz? Que ele olha, ele vê o cordeiro que foi morto. E ele diz, esse é aquele que pode abrir o livro e desatar os selos. E libertar, se a gente pode dizer assim, os poderes de Deus sobre esse mundo mau. O capítulo 9 de Apocalipse também mostra isso. Capítulo 9, verso 3 e 5. Total controle de Deus. O quinto anjo, verso 1, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. A quinta trombeta foi tocada. De quem foi a ordem para abrir a trombeta? Para tocar essa trombeta? E que trombeta é essa? É aquela trombeta que avisa que uma estrela cai do céu. E essa estrela recebe, por causa do toque dessa trombeta, a chave do abismo. Ela abre o poço do abismo e solta demônios que são como escorpiões, que causam dano à terra, ou melhor, que não causam dano à terra, mas causam dano aos homens de tal forma que eles são atormentados, que buscam a morte, mas a morte foge deles. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, é o Cordeiro que abre o selo, que manda, ao abrir o selo, que essas trombetas sejam tocadas. Queridos, o que nós estamos vendo aqui, no livro de Apocalipse, é Deus governando supremamente todas as coisas, de modo que o anticristo, Satanás, a besta, ou sei lá o que, só pode executar sua obra durante o tempo que lhe for permitido. Tem de durar pouco. Porque Deus assim quer. Se nós pegarmos Daniel capítulo 7, vamos pegar Daniel capítulo 7, e nós veremos essas mesmas coisas da mesma forma acontecendo ali. Capítulo 7. Daniel capítulo 7. 21. E 22. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha o verso 18 desse capítulo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão por todo sempre, de eternidade a eternidade. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, essa besta que tem 10 chifres. No verso 24, vamos ler o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se assentará o tribunal para ele tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Percebam, é Deus controlando todas as coisas. É Deus que está por trás de todas as coisas para que a sua vontade se concretize. E nós, a igreja, pisaremos em Cristo Satanás, que já foi ferido de morte. Aqui está o nosso consolo. Aqui estava o consolo da igreja que estava passando por aflição. Enquanto eles estavam atravessando a tribulação e a perseguição, como João, eles sabiam que estavam encomendando as suas almas ao Senhor. E eles sabiam que seriam vencedores. E haveria um dia em que o Senhor executaria o seu juízo de forma
de forma cabal. Tem de durar pouco. E aí no verso 11 a palavra de Deus diz assim: e a besta que era e não é, também é ele, um oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para destruição. João mais uma vez está usando aqui uma fraseologia enigmática. E segundo mais uma vez o comentarista Kissmaker, ele diz que ela não é, a besta não é aquela dos 7 reinos, mas ela vai personificar a totalidade da maldade deles. É por isso que ele usa essa expressão, a besta que era e não é, e também ela é o oitavo rei, procede dos 7. Quer dizer, ela não é aquele alguém dos 7 reinos, mas, ou melhor, ela está presente ali, naqueles 7 reinos. Ele parece se torna um reino distinto, mas ela já está presente, e a sua força, a sua maldade, a sua velocidade é tanta que parece que é um outro rei. E aí nós vamos perceber que esse oitavo, que não é um oitavo, mas faz parte do 7º, que por causa da sua característica, ela vai mostrar uma individualidade sendo absolutamente depravada, agindo por meio desses 7 reinos como um oitavo, mas pertencente a ele. É meio confuso, né? Um reino que não é um reino, mas que pertence, um reino distinto, mas que pertence a outro reino. E George Led, ele diz o seguinte, que esse oitavo reino ele seria semelhante aos 7, os sucede nesse domínio mundial, mas na realidade ele seria uma segunda e derradeira manifestação da besta que já tinha sido se manifestado através desses 7 reinos. Não seria um oitavo reino distinto, porque há somente esses 7 reinos, essas 7 cabeças. Mas é um oitavo reino que pertence a esses 7. E pela sua característica, pela sua ferocidade, parece ser um reino distinto. Mas não é. Ele diz que seria mais ou menos um dos 7 reinos que experimenta 2 estágios distintos. Por isso que é considerado um outro reino. Segundo esses autores, Kissmaker em particular, ele vai dizer que a besta não é um dos 7 governantes, mas seria a concentração de tudo o que é mal. A personificação de tudo que é mal. Essa seria a besta. E aí no verso 12 ele continua mostrando, descrevendo essa besta, e diz assim, os 10 chifres que viste, são 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante uma hora. E mais uma vez nós estamos vendo essa simbologia de 10 aí. E esse número no Apocalipse ele é muito significativo. Por quê? Porque ele caracteriza as ações, ele mostra determinados aspectos relativos à besta. É um número que está sempre se apresentando, mas que se refere sempre a Satanás, às suas hostes e à besta. E por isso ele se torna um número figurativo, sempre relacionado ao poder das trevas, a Satanás. Então nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, a perseguição de 10 dias impressa por Satanás. No capítulo 12, verso 3, o dragão com 10 chifres. No capítulo 13, verso 1, a besta que emerge do mar com 10 chifres. No texto que nós estamos lendo, a besta escarlata com 10 chifres. O que são esses 10 chifres?
Ou seja, esses 10 chifres são 10 reis, ou seja, autoridades a serviço de Satanás, que estão unidos com um propósito para executarem a vontade da besta, ou seja, do anticristo. E mais uma vez, a fonte dessa descrição está lá em Daniel capítulo 7, verso 24, que nós vimos, acabamos de ler. Essa visão está ali em Daniel, que também apresenta uma besta com 10 chifres, simbolizando o poder abrangente da besta. Lá no verso 24 ele diz assim: os 10 chifres do capítulo 7 de Daniel correspondem a 10 reis que se levantarão daqueles reinos. Daquele mesmo reino. A palavra de Deus diz que eles recebem autoridade com a besta por 1 hora. Ou seja, eles vão receber poder, autoridade política, autoridade sobre os homens deste mundo. E essa autoridade vai durar um breve período. Um leitor despreparado, ou melhor, desavisado, ele pega o livro de Apocalipse e ele consegue interpretar completamente o contrário daquilo que o livro está dizendo. Ele não consegue ver que é Deus que está por trás de tudo isso. É Deus que está controlando todas as coisas. É Deus quem está incitando Satanás, o cão de Deus, que está a seu serviço, preso à sua mão, que ouve a sua vontade. Satanás, mesmo com toda a sua malignidade, ele está cumprindo os propósitos de Deus para a destruição desse mundo e para a sua própria destruição. Se nós olharmos Romanos capítulo 13, a palavra de Deus vai dizer: toda a autoridade provém de Deus. E não existe autoridade que não foi constituída que não venha dele. E quando Paulo escreve isso, ele estava debaixo do poder de Roma. E Nero era o imperador nessa época. Nós devemos, todas as vezes que olhar para o livro de Apocalipse, nos lembrar que esse poder, dessas 10 autoridades aqui, desses 10 chifres, desses 10 chefes, desses 10 reis, apesar de serem aliados de Satanás, o poder que eles têm, a autoridade que eles têm, é dada por Deus. É dada por Deus. É por isso que ele diz: durante 1 hora. É o Senhor que estabelece limites à maldade que existe no mundo. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse assim, nem nós escaparíamos, como diz a sua palavra. Queridos, nós precisamos olhar para o livro de Apocalipse e perceber que desde o início desse livro nós estamos vendo o Cordeiro com autoridade de abrir os selos. E quando ele abre os selos, ele dá poder a Satanás e os seus assistentes para concretizarem seus maus desígnios dentro dos limites e propósitos estabelecidos por Deus. Nós não podemos pensar de outra forma, porque não é assim que nós estamos vendo na Escritura. E quando nós olhamos dessa perspectiva e vemos o livro de Apocalipse, nós vemos que isso sugere que essas forças destrutivas, elas vão provocar destruição nos últimos dias. E essa destruição representa o justo juízo de Deus sobre esse mundo. O livro de Apocalipse não diz quem são esses reis, não fala onde eles vão governar, mas o que João está nos mostrando aqui é um quadro das forças anticristãs combinadas que no futuro vão se dirigir contra o Cordeiro. E aí no verso 13 ele diz assim: todos estes têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade
que possui. A palavra de Deus diz que esses reis serão de uma somente propósito. E qual seria o propósito deles? O propósito deles é se colocarem debaixo da autoridade do diabo, debaixo da autoridade da besta, pondo-se prontamente sob a influência e a disposição do anticristo. E eles estão de comum acordo, eles vão dar o seu poder à besta para se oporem a Cristo e a sua igreja. Eles exercerão sua oposição em todos os segmentos e setores da vida. Na política, no governo, na aplicação da lei, na comunicação, na educação, no serviço médico, no trabalho, na arte, no entretenimento. Eles vão oferecer isso à besta, ao serviço do diabo, porque estão debaixo do seu poder. Porque colocam a sua autoridade a serviço do reino das trevas. E não é isso que a gente está vendo. Hoje nós estávamos lá em Teresópolis, e aí, com esse negócio de Dia das Mães, que eu abomino, porque é no dia do Senhor, e no dia do Senhor ninguém pode receber honra a não ser Ele. Estávamos comentando que o Flávio disse que no seu passaporte agora não tem mais pai e mãe. É progenitor. O genitor 1 e genitor 2. O que é isso? O que é isso que nós estamos vendo nos nossos dias a dias? A arte, a comunicação, a política, o governo, o entretenimento. A serviço de quem? Os jogos dos nossos filhos de videogame são jogos de assassinato. A promiscuidade aparece. O roubo. O latrocínio. Você já acha que essas coisas estão longe? A gente tem que levantar os olhos e olhar ao nosso redor. E a gente vai perceber que essa realidade não está tão distante de nós. E aí, nessa perspectiva, o anticristo ele vai controlar toda a vida através dos líderes mundiais, que de uma forma, com toda prontidão e intencionalmente se colocam e colocam o seu povo, a si e o seu povo, à disposição deles, à disposição de Satanás, à disposição do anticristo. E ele vai usar o seu conhecimento e poder em sua batalha final contra Cristo e seu povo para subvertê-los. O esforço deles, essa junção de forças, tem o intuito de promover guerra contra os santos. Promover guerra contra a igreja. Se nós formos olhar o capítulo 16, verso 12. Esse é o tema do sexto selo. Satanás se preparando, se dirigindo aos reis da terra para se levantar contra Cristo. Nós já fizemos alguma menção a isso anteriormente, se lembram? Verso 14 vai mostrar que eles vão pelejar contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem totalmente alegórica. E muitas vezes se torna difícil de nós determinarmos especificamente o que está sendo dito aqui. Então, na imagem do livro, uma imagem, vamos dizer assim, mais direta, é esses homens, esses reis da terra se levantando juntamente com o anticristo e guerreando contra Cristo. Mas eu posso estar falando besteira. E parece que é uma guerra física aqui. Algo que é como se Cristo estivesse aqui, não espiritualmente, mas em corpo, ressuscitado.
que fosse visível aos nossos... É o que parece isso, quando fala que eles vão se levantar contra Cristo, vão pelejar contra o Cordeiro. E eu não sei interpretar isso direito. Não sei o que isso significa. Se no fim dos tempos o Senhor Jesus vai voltar com a sua igreja, né? Como diz a palavra de Deus, vai reunir os seus, e naquele momento essas coisas vão acontecer. E com o sopro da sua boca ele vai destruir todas as coisas. Eu não sei se é isso que vai acontecer. Ou se é, como disse anteriormente, essas pessoas se levantando e fazendo uma guerra contra o povo de Deus. Como aconteceu com Mordecai e Ruth. E como aconteceu muitas vezes na história do povo de Deus. Que de uma forma assim mundial entendam, né? Mas as pessoas daquela região que representavam o mundo todo, se levantando contra o povo de Deus, e o Senhor de uma forma assim sobrenatural, livrando o seu povo, como aconteceu ali em Ruth. Em Esther, desculpa. Em Esther. Não sei se será isso que vai acontecer. Se essas pessoas vão se levantar e vão lutar contra os crentes, vão querer destruí-los. E nesse momento, o Senhor Jesus vem resgatar a sua igreja e destruir os seus inimigos com o sopro de sua boca. Não sei se isso vai acontecer da forma como eu estou falando. Mas eu sei que vai acontecer. Porque a palavra está dizendo, a palavra de Deus está dizendo. Eles vão fazer guerra contra os santos, eles vão pelejar contra o Cordeiro. E é isso que nós vemos aqui no verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui é uma linguagem de certeza. Pelejarão eles e o Cordeiro os vencerá. E essa expressão aí que está esse verbo está no futuro. O nosso futuro indicativo é certeza. Isso vai acontecer. Eles vão se levantar e o Senhor vai vencê-los. Por quê? Porque Cristo já triunfou sobre eles na cruz. Cristo é vitorioso. E quando essas forças saírem em guerra contra o Cordeiro, elas serão condenadas a uma derrota total, uma derrota esmagadora. Lembra-se que eu citei o capítulo 16, verso 12? O flagelo sendo lançado e Satanás reunindo as suas hostes para lutar contra o Cordeiro na batalha final, na batalha do Armagedon. Vocês se lembram da Guerra Fria? A Guerra Fria era uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? E havia um medo de haver alguma coisa que levasse esses dois países a utilizarem as suas armas e se destruírem mutuamente e, consequentemente, destruírem parte do mundo por causa das armas que eles tinham, nucleares e outras mais. E o que faz com que eles não façam isso? Por isso era chamado de Guerra Fria. Eles tinham as suas armas e estavam prontos para atacar, mas não atacavam. E por que eles não atacavam? Porque eles tinham medo um do outro. E aí a gente vê nos filmes, sempre alguém, né? Principalmente filme americano, alguém agindo de uma forma para que essa guerra não fosse travada e continuasse nessa guerra fria, nessa coisa de ameaça pura e simplesmente. Mas se um desses se achasse com poder superior ao outro, ou com capacidade de destruí-lo, ele partiria para o confronto. Ou pelo menos iria ameaçar, olha, essas aqui são as minhas armas. Ou você se submete a mim, ou então eu vou acabar com você. Alguém precisava incitar. E todo o tempo os filmes, a preocupação mundial nós não podemos despertar esses dois leões. Eles precisam
continuar assim, dormindo. Porque se despertarmos, a destruição virá. É isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor despertando a ignorância, a rebeldia, a sensatez de Satanás, para que ele se levante contra o Senhor e seja completamente destruído. E ele chama o Senhor de o Cordeiro, de o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E ele utiliza essa linguagem porque ele exalta o Senhor Deus como único Deus e Rei, como Todo-Poderoso. Ele usa essa linguagem chamando Cristo o Cordeiro de Rei dos Reis, porque denota soberania e autoridade. Significa majestade e poder, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Soberania e autoridade, Senhor dos Senhores, significa majestade e poder. E nesse contexto nós somos lembrados que participamos dessa vitória do Cordeiro. Nós somos chamados eleitos de Deus. Os eleitos são aqueles que pertencem ao Senhor, são aqueles que foram chamados por Ele, por meio de uma vocação superior, ou melhor, de uma vocação eficaz e interna. E estes pertencem a Deus. Pertencem a Deus. E não só pertencem a Deus, eles estão sempre na sua presença. É isso que quer dizer eleitos e fiéis que se acham com Ele, ou sejam, que estão sempre na presença de Deus. Sabia disso? A Bíblia chama a sua igreja de menina dos seus olhos. Nós somos preciosos ao nosso Deus. Nós estamos sempre diante dele, por isso nós vamos compartilhar das suas vitórias. Nós vamos receber as bênçãos e vamos herdar as promessas. Com certeza, o Cordeiro os vencerá. E aí no versos 16 e 17 ele diz assim: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e o deem à besta, o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Odiarão a meretriz e a farão devastada. Os 10 reis, esses governantes deste mundo e a besta, se opõem ao reino de Deus e expressam a sua própria destruição, a sua própria vileza. E nessa vileza, esses reis, dominados pelo ódio, eles se voltam contra a mulher. Quem é a mulher? São os homens que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É interessante porque nós vemos no Velho Testamento semelhança. Os profetas no Velho Testamento, eles previram uma situação de caos entre os inimigos de Deus. Quando a espada de um se levantava contra o outro, contra o seu irmão, como nós vimos lá em Ageu, capítulo 2, verso 22, que diz assim: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e seus cavaleiros, cairão um pela espada do outro. Como nós vemos também em Zacarias, capítulo 14, verso 13, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. E nós vemos isso ali na história do povo de Deus, quando o povo de Deus ia guerrear, aqueles povos que vinham contra o Senhor, muitas vezes eles chegavam ali na batalha e eles já estavam mortos. Como acontece na história dos reis de Israel. Aqueles homens leprosos que estavam morrendo, a cidade estava sitiada. E ele chega no acampamento dos inimigos. Eles dizem: vamos para lá, nós vamos morrer aqui de qualquer jeito. E quando eles chegam lá, aqueles homens estavam mortos, porque foram dizimados pelo pavor
que Deus levantou contra eles mesmos. O livro de Apocalipse não diz o porquê de a besta e os 10 reis odiarem a meretriz. Agora, antes orgulhosa e próspera, agora devastada e destruída. E nós vemos aqui o ódio da besta pela mulher, mudando de forma surpreendente os fatos. E nós vamos perceber que lá no verso 17, que esta é a maneira de Deus recompensar a Babilônia pelos seus atos maus. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento a executarem a uma ideia besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Eles se voltam contra os homens, eles se voltam contra esse mundo, eles mesmos. Eles se voltam contra os seus servos para destruí-los. Satanás se volta contra os seus súditos, e isso representa o juízo de Deus. A soberania de Deus motivou esses líderes, juntamente com a besta, a uma ação que vai cumprir o plano divino. Quando a besta se volta contra a mulher, os reis que antes admiravam e davam glória, agora são unânimes em apoiar a besta na destruição da mulher, porque o juízo de Deus é chegado. Porque o plano de Deus nesse mundo tem que ser cumprido. E porque dessa forma, eles estão executando nos seus próprios pecados, na vileza dos seus corações, e no distanciamento de Deus, o juízo de Deus, não somente sobre os homens, que não estão escritos no livro da vida, mas também sobre as suas próprias vidas. Isso nos lembra o texto de Marcos, que diz que um reino dividido contra si não pode subsistir. A palavra de Deus diz que Deus põe em seus corações esse desejo. Nós não devemos pensar, queridos, que por causa dos males e enganos que vemos no mundo, Deus não está no controle. Pelo contrário. É isso que nós estamos vendo no livro de Apocalipse. Os males e os enganos que vemos no mundo nos mostra que Deus está no pleno controle de tudo. Deus quem opera no coração e na mente dos homens, sem mesmo esses homens perceberem. Não há como o homem fugir de Deus, da sua presença controladora. Por mais distantes e alheios que estejam os homens, eles estão todos na mão do Senhor. Não é isso que Davi diz lá no Salmo 139, nos versos de 7 a 10, quando ele fala da grandiosidade de Deus, da onisciência, da onipresença dele, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está em cada compartimento desse mundo. Ele controla todas as coisas. E o coração do homem está em suas mãos. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Queridos, o poder soberano de Deus é algo que nós não conseguimos entender. Mas o poder soberano de Deus é de tal forma tamanho, é de tal forma abrangente, que por meio dos atos maus dos homens, por meio das ações malignas de Satanás, que é servo de Deus para executar o juízo divino sobre os ímpios, Deus está promovendo e demonstrando a sua glória nesse mundo. O texto de Amós, capítulo 3, verso 6.
Ele vai nos dizer isso. Ele vai dizer assim: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sabe o que o livro de Apocalipse nos diz, queridos? Que a nossa redenção é chegada. Que Satanás já foi julgado. E que todas as coisas caminham para o desfecho completo da sua vontade. Tudo está nas mãos do Senhor. E Ele concretiza o seu plano e seu propósito como bem lhe convém. O que nós estamos vendo hoje representa a sabedoria de Deus no seu juízo, em julgar os homens, em dar oportunidade aos homens e em chamar os eleitos à vida. O apóstolo Paulo disse que ele foi salvo pela longanimidade de Deus, ou seja, pelo refrear da ira de Deus. Se Deus não fosse paciente, esse mundo já teria sido destruído. E nenhum de nós poderia gozar das bênçãos eternas de Deus. Mas porque Deus planejou que todos os seus eleitos serão chamados no devido tempo, e nenhum deles se perderá. Porque o Senhor planejou que todas as coisas fossem dessa forma. Nós temos que aguardar a ardente expectativa da sua vida em temor e tremor diante do Senhor. Vivendo uma vida de piedade e integridade ao Senhor. Como nós vemos lá as parábolas que falam da segunda vinda de Cristo, de Mateus capítulo 24 e 25. O Senhor espera que quando voltar, ache a igreja fazendo assim, obedecendo ao seu Senhor em tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. E Ele concretiza o seu plano e propósitos como lhe convém. Eu gostaria de terminar esse texto com o livro de Isaías, no seu capítulo 14, versos 24 a 27. Dizendo assim: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernentemente a toda a terra, e esta é a mão que Deus está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Queridos, ao lermos o livro de Apocalipse, e a partir de agora, a partir do verso do capítulo 19, nós vamos ver o júbilo no céu e a igreja sendo reunida como um único povo, como uma única família, como uma assembleia única diante do Senhor e diante do Cordeiro. Ao ler o livro de Apocalipse, nós devemos temer e nos preparar para esses dias maus, sabendo que o Senhor está chamando a sua igreja para, nesses dias, darem testemunho do Evangelho e envergonharem o poder das trevas com uma vida de santidade
e retidão ao Senhor, aguardando o seu resgate e a nossa vitória. Vamos orar.